27 de janeiro de 1945. Itália. Um caça brasileiro voa sozinho sobre território inimigo. Só que tem algo muito errado com esse avião. Ele tá voando com meia asa. 1,30 m da asa direita simplesmente não existe mais. Onde deveria ter metal tem vento. Onde deveria ter estrutura tem buraco. E o piloto dentro daquele avião quebrado tem 20 anos de idade. Está em sua primeira missão de combate. E agora precisa pousar. Com meia asa. Todo manual de aviação diz que isso é impossível. Todo físico diz que um avião assim não voa. O tenente Raimundo da Costa Canário não sabia disso. Ou talvez soubesse. E foi assim mesmo. O primeiro grupo de aviação de caça da FAB era formado por voluntários. Ninguém foi obrigado a estar ali. Cada piloto levantou a mão e disse, eu vou, sabendo que ia para a guerra, sabendo que podia não voltar. Entre esses homens estava Raimundo da Costa Canário, um carioca de 20 anos que tinha acabado de terminar o treinamento nos Estados Unidos, que nunca tinha estado num combate de verdade, que tinha chegado na Itália com o grupo e estava pronto para sua primeira missão. O que aconteceu nessa primeira missão entrou para a história da aviação mundial. Não porque foi um sucesso limpo, mas porque foi uma das coisas mais absurdas que um piloto já conseguiu fazer dentro de um cockpit. Antes de falar do que aconteceu, você precisa entender o ambiente. Os pilotos do primeiro grupo de caça voavam o P-47 Thunderbolt. Era um avião enorme, pesado, poderoso. Um motor de 2.300 cavalos, 8 metralhadoras calibre 50, bombas sob as asas, e voava a mais de 700 km por hora. Era uma máquina de guerra brutal. Mas toda máquina tem limite. E voar sobre território inimigo na Itália de 1945 significava enfrentar a Flak, a artilharia antiaérea alemã, que explodia no ar ao redor dos aviões, mandando estilhaços de metal em todas as direções. Além disso, as missões de ataque ao solo eram as mais perigosas. Você desce, voa baixo, bem baixo, ataca o alvo em voo rasante, e nesse momento você é lento, você é grande, você é alvo fácil, e se errar o cálculo por um segundo, qualquer coisa pode acontecer. A missão 27 de janeiro de 1945, 9 da manhã. O tenente Canário, 20 anos, primeira missão de combate, decola da base em Pisa. Ao lado dele, liderando a esquadrilha, voa o tenente Dornelles. O mesmo Dornelles que você viu no vídeo anterior. O experiente, o veterano, o que completaria 89 missões antes de ser abatido dias antes do fim da guerra. Naquele dia, Dornelles era o líder. Canário era um novato. A missão: atacar tanques alemães Tiger Premo numa região do norte da Itália. Tiger. E era o terror dos aliados. Blindagem pesadíssima. Canhão de 89 mm que destruía qualquer veículo inimigo com um disparo. Um monstro de aço que os alemães usavam para segurar o avanço aliado. Destruir tanques Tiger era missão de alta importância e alta periculosidade. Os P-47 voavam em pares, se cobrindo mutuamente. Dornelles na frente, Canário logo atrás. O ataque primeiro ataque. Canário mergulha, desce em direção ao alvo. As metralhadoras disparam. Uma salva, 2 salvas. 2 tanques destruídos. O jovem tenente de 20 anos, na primeira missão de combate da vida, acabou de destruir 2 Tiger Prey. Mas tinha mais. Segundo ataque. Mais um tanque destruído. 3 Tiger Prey. Primeira missão. 20 anos de idade. E aí vem o momento que mudou tudo. A chaminé, fascinado pelo que tinha acabado de fazer, o tenente Canário prepara o terceiro ataque. Desce mais. Voa mais baixo ainda. As metralhadoras disparam. O caminhão alemão na mira explode numa bola de fogo. E no exato momento em que o piloto olha para o alvo destruído, sem perceber, o P-47 se aproxima de uma chaminé de fábrica. No último segundo ele vê. Reage. Gira desesperado tentando tirar a asa do caminho. Tarde demais. A asa direita do P-47 bate na chaminé. No cockpit, o impacto é uma chicotada que vai dos pés até a mão enluvada que segura o manche. O avião passa pelo outro lado da chaminé, num misto de fumaça, tijolos quebrados e pedaços de alumínio voando. Por um segundo, o Canário fecha os olhos, preparando para o pior. Mas o avião continua voando. Por instinto, ele acelera. Puxa o manche. Levanta o nariz do avião. Precisa evitar que o P-47 vire de costas. E quando retoma o controle e olha para a direita, não tem mais asa. 1,30 m de asa direita. Simplesmente não existe mais. Onde deveria ter metal tem vento. Dornelles emparceira imediatamente ao lado e olha para o avião do companheiro de queixo caído.
pedaços de metal balançando e escapando pelo ar. E o avião continua voando, porque o piloto não deixou cair. O problema que veio depois. Mas sobreviver ao impacto foi só o começo do problema. Agora precisava voltar para a base, com meia asa. Sem meia asa, o P-47 estava instável. Cada rajada de vento jogava o avião para um lado. Manter nível era uma luta constante nos pedais e no manche. Braços tremendo. Concentração total. E aí veio outra coisa que ninguém esperava. Os Spitfires aliados que patrulhavam a região viram o avião. E não reconheceram. Um P-47 com meia asa tem uma silhueta completamente diferente de um P-47 normal. Os Spitfires viram um avião com formato estranho, desconhecido, e pensaram que era inimigo. E começaram a atirar. Aliados atirando em aliado. Os tiros acertaram o P-47 várias vezes antes de perceberem o erro. Quando perceberam, a cauda do avião já estava severamente danificada. Deixa isso afundar. Canário agora tinha meia asa, cauda danificada por fogo amigo, primeira missão de combate, 20 anos de idade. E ainda precisava pousar. Dornelles grita pelo rádio. Vamos pelo Adriático. A rota mais curta de volta. E o P-47 mutilado, vibrando, oscilando, mas ainda no ar graças à força bruta do motor e à habilidade do piloto, seguiu. O pouso. Cada minuto no ar era uma nova luta. O avião queria ir para a direita. Canário puxava para a esquerda. O avião queria cair. Canário segurava. Uma turbulência poderia ser suficiente para fazer tudo desmoronar. E quando a base de Pisa apareceu no horizonte, todo mundo que estava em terra olhava para o céu. A notícia já tinha chegado pelo rádio. Todo mundo sabia o que vinha chegando. Um P-47 com meia asa, cauda danificada, piloto de 20 anos na primeira missão. Canário preparou para o pouso. Velocidade, ângulo, trem de pouso. E colocou o avião no chão, em segurança. Andou até o final da pista, desligou o motor. Saiu do cockpit, são e salvo. O P-47 do lado de fora parecia impossível. Um monstro de metal que não deveria ter voado, que não deveria ter voltado. Mas voltou. Ele voltou porque alguém de 20 anos se recusou a deixar cair. Se você está chegando até aqui e nunca tinha ouvido falar no Tenente Canário, deixa o like agora, porque essa história merece muito mais do que tem. O que aconteceu depois? E a história tem mais um capítulo. Os mecânicos olharam para o P-47 e deram o veredito. Avião destruído. Pra sucata. 1,30 m de asa arrancada. Cauda destruída por tiro amigo. Estrutura comprometida. Não tem conserto. Não tem mais voo. O Tenente Canário olhou para isso e disse, não. Esse avião pode ser consertado. E insistiu. Os mecânicos trabalharam. Substituíram a asa. Repararam a cauda. Reconstruíram o que estava danificado. E o P-47, código A6, o avião que voou com meia asa sobre a Itália, voltou a voar. E fez mais 50 missões depois disso. 50. O avião que ia ser sucata fez mais 50 missões de combate. E o Tenente Canário completou ao todo 51 missões durante a guerra, começando com aquela, a mais impossível de todas. E esse avião existe até hoje. O P-47, código A6, está no Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro. Em Campo dos Afonsos. Qualquer brasileiro pode ir lá e ver com os próprios olhos o avião que voou com meia asa sobre a Itália em 1945. Ele foi restaurado. Voltou a ser exposto ao público em março deste ano. E quase ninguém que passa por ele sabe a história que aquele avião carrega. Mas tem um detalhe nessa história que vai bater diferente quando você pensar bem. O piloto ao lado do Canário naquele dia. O que gritou "Vamos pelo Adriático" pelo rádio quando o avião ficou sem asa. O que liderou a esquadrilha e guiou o companheiro de volta para a base. Era o Tenente Dornelles, o mesmo Dornelles que você viu no vídeo anterior. O homem que completou 89 missões e foi abatido 9 dias antes do fim da guerra. Naquele dia de janeiro de 1945, Dornelles salvou Canário. Guiou o novato de 20 anos de volta para a base com meia asa. Não abandonou. Não foi na frente, ficou ao lado. E 3 meses depois, no dia 26 de abril de 1945, o avião do Dornelles foi abatido sobre Alessandria. E foi Canário, e os outros que sobreviveram, que ficaram para contar a história dele. Isso é o que a guerra faz. Ela conecta pessoas de um jeito que nenhuma outra coisa conecta. E depois separa.
Raimundo da Costa Canário tinha 20 anos quando fez o que a física dizia ser impossível. Voou com meia asa, pousou em segurança, voltou para voar de novo. 51 missões no total. E o avião que deveria ter ido para o Ferro Velho fez mais 50 missões depois do dia em que perdeu a asa. Essa é a história que ninguém conta. Não aparece em filme, não aparece em série, não aparece em livro didático. Mas aconteceu. Tá documentado nos arquivos da FAB. O avião tá lá no museu para quem quiser ver. E o Tenente Canário existiu. Era um jovem de 20 anos que, numa manhã de janeiro de 1945, decolou pela primeira vez para combate, perdeu um pedaço do avião e ainda assim trouxe tudo de volta. O avião. Ele mesmo. E a história que o Brasil quase deixou no esquecimento. Na próxima vez que alguém duvidar que brasileiro faz o impossível, lembra disso. Lembra de um jovem de 20 anos. Primeira missão, meia asa, cauda destruída, fogo amigo, território inimigo e pousando em segurança no final. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil guardou no esquecimento.